Vamos orar, meus queridos. Luciano, o seu áudio está desligado. Mas acho que congelou. Irmã Nilza, pode fazer a nossa oração, então? Por gentileza? Claro. Oremos. Gracioso Deus, bondoso Pai, nessa noite de domingo, Deus eterno, reunidos aqui, buscando a sua santa e preciosa presença, Pai eterno. Amém. Abençoa, Deus querido, a cada um dos irmãos, Senhor, que o Espírito Santo esteja intercedendo por nós, Senhor. Dando-nos graça, amor, misericórdia, temperança, Senhor. Dando-nos entendimento da Tua palavra. Que o Espírito Santo esteja gravando em nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos aplicá-la no dia a dia de nossas vidas e tantas outras vidas que o Senhor colocar em nossos corações, Senhor, desde nossas vidas. Abençoa o pregador de hoje, Senhor, e dê-lhe graça e esteja falando através dele, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos ter um tempinho, pelo menos uns 10 minutos, nós vamos dar oportunidade para os irmãos fazerem seus pedidos e agradecimento, mas eu peço, por conta do tempo, que seja o mais resumido possível, tá bom? A oportunidade está aberta. Quem desejar fazer um pedido, uma súplica, ou mesmo um agradecimento a Deus. Aliás, temos, né? Eu tenho um agradecimento. Por favor, pode falar. Eliana. Oi, Eliana. Boa noite. Hoje foi o casamento da Thaís com o Nicolas. Sim, eu encontrei os dois hoje, Eliana. Então, a gente aqui está todo mundo feliz e foi o casamento da parte civil e eles vão viajar amanhã. Então, eu agradeço a Deus, peço que orem pela viagem e pelo casamento deles. Amém. Amém. A mais nova e recente família constituída hoje, né? Foi o casal, viu? E os familiares também, viu? Que quando casa um, casa toda a família, né? As duas famílias. É verdade. Alguém mais? Boa noite, Gerê. Oi, Peri, meu querido. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu queria pedir, primeiro, acho que agradecer a Deus, né, por tudo que ele tem feito por nós, pela família, por essa criança que não para de gritar. Ela não para, Lau. Meu Deus do céu. Eu tanto tempo para falar. Dá uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer pela vida, pela família, por tudo que Deus tem. Queria que vocês orassem também pelo Luiz. Eu pedi oração na igreja, né? Não o Luiz ancião, tá? Luiz, tio de uma pessoa que trabalha comigo. Então, que vocês, com os irmãos, orem, porque da última oração que teve, deu resultado, né? O Cássio já está em casa, já está curado do Covid, está com alguns problemas no pulmão, mas decorrente do Covid. Então, ele tem 42 anos, ele é jovem ainda, então logo ele está 100% aí, mas já está curado já, graças a Deus. E eu sinto que graças muito às nossas orações. Por isso que agora o pessoal do meu trabalho está pedindo oração por algum parente para mim. Então, que nós possamos orar, irmãos. Testemunho, hein, Perri? É isso mesmo. Amém, que bom. O sargento que saiu para ser gerente de agência, né? Quem diria, hein? Quem diria? Vamos lá, meus queridos. Alguém mais? Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, quero agradecer aos irmãos que estão orando pela minha mãe. Graças a Deus, o primeiro check-up do CA, né, que ela teve ano passado, foi o primeiro check-up agora. Semana passada a gente passou no oncologista, graças a Deus está tudo tranquilo, nada de errado. E agora só daqui 5 meses. Então, eu peço que vocês continuem orando, orem pelas famílias da igreja, enfim, né, que possamos nos fortalecer e pelas famílias enlutadas, que possam ter forças, né, para se reerguer. Por essa situação do nosso país, que esses remédios cheguem nos hospitais, esses kits, né, para que as pessoas façam o tratamento com menos sofrimento.
Meu pedido de oração e agradecimento. Amém. 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 Quem é a próxima? O próximo? Pode falar rapidinho, irmão? Sim, fica à vontade, Fátima. A Cileide já apresentou praticamente, mas é a lista, né, que a gente tem dos pedidos de oração. Lista. Inclusive, ontem faleceu uma senhora que estava na lista, a dona Maria Morilá, que é conhecida da irmã Antônia. E, nossa, a gente precisa orar muito, porque a filha dela, a Rose, está se sentindo culpada, porque ela disse que foi ela que levou o Covid para a mãe. Nossa, é muito difícil. Então, vamos orar, para que Deus conforte nesses corações, em especial a filha dela. Amém. Amém. Todo mundo da lista, né? Todos estão na lista e fora da lista, como a Cileide disse. Olha, nunca em todo o tempo, nos grupos do WhatsApp, quase todos os grupos têm lista de pedidos de orações. Sim. Acho que nunca houve um tempo como esse, que as pessoas clamam por um milagre. E é de pessoas de vários segmentos de religiões. E é um momento muito único mesmo, muito especial. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, um agradecimento? Boa noite, irmãos. Eu, irmão Jeremias, Francisco. Sim, Francisco, estou te ouvindo. Rapidamente, para aproveitar o tempo, né, até porque é breve, né, eu gostaria de agradecer a Deus pela família, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos protegido e nos trazido até aqui, né? Tenho 2 pedidos, assim, se os irmãos puderem lembrar. Novamente, eu peço oração pelo senhor Osmar. Ele foi feita uma traqueostomia nele. Ele já tem 83 anos, se não me engano. Não é Covid. Ele teve um AVC e ele precisa se recuperar. Se os irmãos puderem lembrar na sua listinha de orações aí. E o meu outro pedido é para mim mesmo. Eu preciso que Deus coloque no meu caminho um oftalmologista que acerte de fato no meu problema visual, né? Onde eu fiz uma bateria gigante de exames e eles não acertaram com a graduação, com os óculos, né? Então, eu usava um tipo de óculos e agora estão me pedindo que eu use 2 tipos de óculos, mas isso não é possível, uma manutenção muito grande, dá muito trabalho. E também não acostumei, né? Eu fiz os 2 óculos e não me acostumei. Então, que o Senhor Jesus possa interceder e pôr a mão nessa situação também. Se os irmãos puderem lembrar, esse é o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. É uma necessidade, né? Precisa de uma boa uma decisão, necessidade. né? Vamos estar orando, sim, Francisco. Amém. Alguém mais gostaria de aproveitar essa oportunidade? Eu sou grata a Deus por mais um dia de vida, né? Por tudo que Deus tem feito por nós até o presente momento. E a minha maior gratidão é pela restauração da vida do meu irmão Paulo, né, que a cada dia ele está mostrando uma melhora, assim, que é uma melhora milagrosa. E o comentário no hospital dos funcionários é que a recuperação dele está sendo um milagre. Então, em todos os momentos, querido, nós estamos sentindo Deus agindo, questão dos profissionais, o atendimento que ele está recebendo lá dentro, cada situação que ele liga para nós, que ele conta, a gente sente a mão de Deus assim tocando, agindo, direcionando. Então, muita gratidão a Deus, que Deus está respondendo às nossas petições de uma maneira assim muito carinhosa. Agradeço as orações dos irmãos também, e pelas demais pessoas que realmente a nossa lista, né? No geral, tem muitas pessoas carentes da misericórdia do Senhor, né? Carentes do conforto, né? Desse aconchego espiritual. Então, nós possamos estar, nesse momento, sendo essas pessoas que estamos levando essa esperança espiritual para muitos que ainda estão em desespero. É o que eu agradeço. Eram meus amigos. Amém. Amém. Cláudia, a gente
A gente fica muito inspirado vendo a família de vocês unida e numa fervorosa oração contínua. E é uma inspiração para todos nós, para toda a nossa família, viu? Esse momento que vocês estão tendo com a família reunida. Que Deus abençoe imensamente vocês. Viu? Alguém mais gostaria de... Nós continuamos na vigília em prol dos necessitados. Pronto. Alguém mais gostaria de... Eu, Jeremias. Pedido? Oi, Poli. Você está no Maranhão, Sucupira? Estou no Maranhão. Isso mesmo. Olha aí. Onde está em nossa live, hein? Está fora do Brasil. É verdade. Ô, Jeremias, eu gostaria de pedir oração pela minha vida espiritual, pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos. Mas eu queria fazer um pedido especial, assim, pela vida do Filó, que está passando por um problema de saúde muito sério. Ele precisa urgentemente, né, de orações dos irmãos, porque ele precisa fazer uma cirurgia e agora apresentou um problema no coração. E para que Deus possa preparar aí uma equipe, né, para que venha tratar dele, né, para que ele venha fazer logo essa cirurgia, para que ele se saia bem. Pedir também oração pelo irmão Maciel. Oi, Jeremias. Oi, pode continuar, Poli. É que tem um pessoal ligando para ele e ele... Tá. Eu pedi também pelo irmão Maciel, que fez uma cirurgia na quinta-feira, né, retirando um pequeno nódulo na cabeça. Ontem ele estava sentindo muita dor, hoje ele está melhor, mas eu queria pedir oração por ele também. E agradecer a Deus pela nossa igreja, né, que a nossa igreja está cada dia se fortalecendo, cada dia mais, os irmãos estão cada vez mais firmes, se unindo, e isso é uma bênção de Deus. Beijo, tia Cláudia, saudade da senhora. Ô, minha linda, que saudade, te amo, viu, querida? Deus abençoe. Ai, tia, que saudade, tia. Ai, saudade de vocês aí. Ai, meu Deus. Mais alguém tem algum pedido? Mais alguém tem algum pedido? Não. Último pedido, tá? Mais ninguém? Mais ninguém? Podemos orar, meus irmãos? Alessandra, você pode fazer oração? Alê? Oi, querida, posso sim. Então vamos orar. Vamos orar. Abrir minha câmera aqui, peraí. Amado Deus, Paizinho que a vida, Deus, teu filho amado que nos desse vida, enviou seu único filho dessa terra para nos resgatar, para nos curar, para nos dar esperança, Senhor, de que dias melhores virão, de que por pior que sejam os momentos, pior que seja a chuva que cai, Amém? 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 Amém. Amém. Meus queridos irmãos, olha, nossa igreja está cheia. Lotação máxima, pastor. Mais uma vez a gente agradece a todos vocês, com muitas saudades. E nós temos o nosso querido pastor Demirval, que aceitou gentilmente
trazer a mensagem essa noite através do Espírito Santo. Pastor, os momentos são seus. Olha que maravilha, que bom ver gente bonita aí. Alguns faz tempo que eu não vejo e agora estou vendo aqui pela internet, que maravilha. Eu moro aqui perto de Engenheiro Coelho, nosso centro universitário. Estou vendo aqui a irmã Maria José, estou vendo também a Magda. A Magda está ali, só espiando. Né? Pastor, Oi. Meus amados, eu quero pedir que vocês desliguem o fone de vocês. Vai ficar melhor a gente ouvir o pastor, tá? Todo mundo desliga o fone. Ainda tem alguns que... Alê, seu fone está aberto, Alê. Pronto, acho que agora deu, pastor. Maravilha. Esperamos que tudo dê certo. Como eu dizia, faz tempo que eu não encontrava alguns, gente bonita, não é? E eu fico gente contente. Nova. Gente nova, estou vendo gente nova aqui, gente bonita, porque aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e se uniram à sua igreja, são gente muito bonita. Perdão, meu amado, eu estava em oração. Alguém falou aí? Foi a Magda, não? Ok. De qualquer jeito, nós vamos começar logo, porque alguns, de repente, a conexão não está boa. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo aí? Muito bem. Ok. Então, eu quero aproveitar este momento especial e abrir a palavra de Deus. Nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Verso 35. Já encontraram aí? Estão encontrando? Maravilha. Vamos lá? Vou começar a ler. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: mas por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já enfrentou uma tempestade? Hein? Quem já não enfrentou, não é verdade? Você está enfrentando agora uma tempestade? O ano 2020 foi um ano que transtornou a agenda
de todo o planeta Terra, todos os planos, tudo, planos econômicos, planos de trabalho, tudo foi transtornado por causa de um ser invisível, um vírus, o coronavírus, o Covid-19. No ano passado, o mundo parou por causa desse vírus e ainda estamos nessa circunstância hoje. Não é verdade? Você está enfrentando tempestade, nós estamos enfrentando tempestades. Eu quero falar 4 coisas sobre as tempestades. Primeira coisa, primeiro fato sobre a tempestade é que a tempestade é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ela vem a qualquer um de nós. Ricos e pobres, sábios, ignorantes, fortes e fracos. Mais cedo ou mais tarde, nós enfrentaremos tempestades e não temos como evitá-las. Mas há um segundo fato sobre as tempestades. Além de elas serem inevitáveis, e a gente vive num mundo que acontece mesmo, as tempestades, elas são imprevisíveis. Você não tem como prever quando você vai enfrentar a tempestade. Por exemplo, você sai de casa pela manhã, o teu programa está todo certinho, eu vou chegar no trabalho, né? Vou lá, vou pegar o metrô, vou para o trabalho, e depois vou sair um pouquinho mais cedo, vou ao médico. Está tudo certo. Quando você vai ao médico, você leva os exames para o médico diz assim, olha, eu preciso te falar, você está com uma doença muito complicada, uma doença cruel. E agora, de um momento para o outro, você passa a enfrentar uma doença cruel. Ainda não é o coronavírus, mas o coronavírus está por aí também. Todos os dias a gente está recebendo alguma notícia que, de alguma maneira, abala o nosso coração. As tempestades são imprevisíveis. Um casamento todo certinho e, de repente, tem um problema. E, de um momento para o outro, você está enfrentando um divórcio terrível, cheio de conflitos. Você tem um emprego seguro, um bom emprego, uma boa empresa, e de um momento para o outro a empresa fale e você não tem mais trabalho. Agora, no meio dessa pandemia, as tempestades são imprevisíveis. É interessante porque lá na Palestina, o Mar da Galileia, eu quero falar um pouquinho sobre a geografia do Mar da Galileia. Um dia eu quero conhecer o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce. É o maior lago de água doce do Oriente Médio. Ele tem cerca de 14, 15 quilômetros de largura por cerca de 20, 22 quilômetros de comprimento. Ele está entre 2 cadeias de montanha. Do lado leste, as montanhas de Golã. Do lado oeste, as montanhas da Galileia. E ao norte, lá em cima, de onde vem o Rio Jordão descendo, está um monte. Este monte, o Monte Hermon, é uma montanha que tem neves eternas. E é a maior montanha da Palestina. Muito alto, mais de 3.000 metros de altura. E você pode imaginar agora o choque de ar quente com ar frio.
uma coisa importante, o Mar da Galileia, ele está na região que tem a maior depressão da Terra. O Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do mar. Abaixo do Mar da Galileia, você tem Jericó, a região de Jericó, que está a 400 metros, e o Mar Morto. Essa é a região mais baixa do planeta Terra. Então, você imagina, o Mar da Galileia está lá a 200 metros abaixo do mar. Lá no fundo, no norte, está aquela montanha de cerca de 3, 4 mil metros de altura, gelada. E dos lados, as montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. De vez em quando, esse choque do ar frio lá de cima da montanha se choca com o ar mais quente de baixo. E não tem muito para onde ir. E quem recebe agora o golpe dessa mudança de temperatura é o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. É isso. E, de repente, de um momento para o outro, se arma uma tempestade no Mar da Galileia. E provavelmente foi uma dessas tempestades que os discípulos enfrentaram. As tempestades são inevitáveis. Elas acontecem com crentes e descrentes também. As tempestades, elas são imprevisíveis. De um momento para o outro, elas vêm. E há um terceiro fato sobre as tempestades, elas são inadministráveis muitas vezes. Eu me lembro de uma história. No sul do país é mais comum você enfrentar um tornado muito violento. E eu quero contar para vocês a história do irmão Elias e sua esposa Teresa. Naquele dia, vários tornados se formaram ali, às margens do rio Guaíba, em Porto Alegre. Eu estava numa igreja onde a gente enfrentou um tornado assustador. Mas, mais adiante, no município vizinho da cidade de Porto Alegre, Viamão, morava Teresa e seu esposo Elias. Eu havia sido pastor anos antes deles nesta região. E eles então me contaram como foi enfrentar um tornado que se calcula teve perto de 200 quilômetros por hora de tempestade. Pelo menos uma casa, duas, só sobrou o alicerce. Tudo foi arrancado. Pelo menos uma pessoa morreu quando passou aquele tornado na região de Viamão, no interior de Viamão, perto de Águas Claras, ali entre Águas Claras e Morro Grande, no interior de Viamão. Elias e Teresa estavam em casa à noite e de repente veio aquela tremenda tempestade, aquele tornado. A casa de Elias e Teresa só tem, ou só tinha, uma parte com laje. O resto é mais comum, se coloca madeira, tranquilo, está tudo certo. Eles tinham laje só no banheiro. E quando veio aquela tempestade, aquele vento que faz um barulho terrível, Elias e Teresa correram para o banheiro. E eles gritaram perto de 10 minutos. Eles não sabiam outra coisa a fazer. A 30 metros da casa do Elias e da Teresa moravam os pais de Elias. A casa deles, um pouquinho mais velha, só ficou uma parede em pé. Felizmente não aconteceu nada com o irmão Cori, o nome dele, e a irmã Alda.
As tempestades muitas vezes são inadministráveis. Eles simplesmente gritaram durante quase 10 minutos. A tempestade foi assustadora, terrível. Mas há uma outra coisa sobre as tempestades. As tempestades também são educativas. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As tempestades são utilizadas por Deus para que nós aprendamos a confiar mais nele do que em nós. Deixa eu recapitular 4 coisas sobre as tempestades. Elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, vêm de repente. Elas são, muitas vezes, inadministráveis, você não consegue administrar. E elas são também educativas. Bom, Jesus Cristo, ele estava pregando às margens do Mar da Galileia. Pegou o dia todo as parábolas do reino. E no final do dia, todos cansados, Jesus agora dá uma ordem para os seus discípulos. Bom, a teoria vocês já aprenderam. Vamos enfrentar o mar agora, o mar da vida. Vamos atravessar para o outro lado do mar. E eles foram para o outro lado, para a outra margem, 12 quilômetros depois. E agora, no meio da travessia, eles enfrentam uma tempestade. Pedro, André e outros mais eram pescadores. Tinham até mesmo uma empresa de pesca, porque o Mar da Galileia tem peixe. Segundo sei, tem bom peixe até hoje. Alimenta os pescadores. E agora a tempestade que se forma não é uma tempestade qualquer, até porque naquele barco estava um ser especial e o diabo queria destruí-lo, Jesus Cristo. Um pequeno tornado, eu posso dizer, uma tempestade, um pequeno furacão, atingiu o mar e atingiu aquela embarcação. Jesus entrou no barco e quando a gente trabalha o dia todo, dormir é fácil. E agora você tem Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o Criador deste mundo. Ele vai para a popa do barco, cansado, e dorme a sono solto. E os discípulos estão lá lutando contra a tempestade, contra o vento, contra as águas, e eles estão lutando, estão desesperados. E, finalmente, eles não sabem mais o que fazer, apesar de saberem lutar contra as ondas. Eram bons remadores, conheciam já as tempestades do Mar da Galileia. E agora, desesperados, eles, em meio a um relâmpago, eles olham para Jesus, que está dormindo, e dizem: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus então se levanta, acalma os ventos e o mar, depois olha para os discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? E os discípulos agora se entreolham e perguntam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história tem 3 perguntas. A primeira delas: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus: por que vocês são tímidos? E a terceira e última pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma história entre 3 perguntas, e eu quero agora me deter nessas perguntas. Não te importa que pereçamos? Essa é a pergunta da nossa vida. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo com a gente? O Senhor não vai fazer nada? Por que, Senhor, está acontecendo isso? Por quê?
Você nunca se perguntou, no meio das tempestades da sua existência, por quê? Por que, Senhor? Por que os discípulos questionam Jesus? Não te importa que pereçamos. Eles estão, na verdade, repreendendo Jesus, reprovando Jesus. Por quê? Por que eles estão reprovando Jesus? Em primeiro lugar, eles estão reprovando Jesus porque quem os mandou para atravessar o mar da Galileia foi Jesus. Sabe, muitas vezes a gente é como os discípulos. Eles estavam obedecendo a Jesus. E às vezes, quando a gente pensa que está obedecendo a Deus, quando a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, que a gente não pode enfrentar a tempestade. Eu estou fazendo a vontade dele, por quê? Mas ele nunca nos garantiu que nós não enfrentaríamos tempestades, mesmo fazendo a vontade dele. É um engano, mas muitas vezes nós achamos que nós estaremos protegidos fazendo a vontade dele. Pode ser, mas nem sempre. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não está escrito isso? Mas é difícil pensar que quando eu estou fazendo a vontade de Jesus, eu ainda vou enfrentar problemas. Sabe, é fácil a gente entender a história de Jonas. É fácil por quê? Porque Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Ele havia ido até o porto, pegado um navio, e estava num caminho oposto ao caminho de Nínive. Ele foi para o fundo da embarcação. Ele estava indo para Tarsis. Ele não queria obedecer ao Senhor, e aí veio aquela tempestade, e finalmente Jonas disse para aqueles marinheiros: me joguem no mar, porque eu sou culpado. Ele sabia que aquela tempestade era por causa dele. Ele estava desobedecendo, mas os discípulos estavam obedecendo a ordem de Jesus. Mesmo quando fazemos a vontade de Jesus, isso não significa que nós iremos enfrentar um céu de brigadeiro, um céu azul, uma noite estrelada, nem sempre. Sabem, há mais uma razão pela qual os discípulos repreenderam Jesus, por causa da demora de Jesus. Eles estavam lutando contra a tempestade, o barco sacudia para lá, sacudia para cá, e eles estavam ali, e tal. E eles finalmente veem Jesus e dizem: Senhor, não te importa que pereçamos, por que o Senhor está demorando? Eu agora me lembro da história de Lázaro. Vocês lembram da história de Lázaro? Lázaro ficou doente, era amigo de Jesus. As irmãs dele eram amigas de Jesus. Muitas vezes, quando Jesus ia a Jerusalém, ele se abrigava em Betânia, que fica ali 3 quilômetros, 3 quilômetros de Jerusalém. E então, Lázaro estava doente e as irmãs de Lázaro disseram: Senhor, mandaram um recado para alguém. Jesus estava um dia dali. Mandaram um recado: Senhor, esse foi o recado dado a Jesus. Senhor, o teu amigo Lázaro está doente. Não precisava dizer: Senhor, por favor, vai lá para curar Lázaro. Elas não mandaram esse recado, não era necessário, era amigo de Jesus. Senhor, o teu amigo Lázaro está doente. Mas Jesus demorou. E quando Jesus chega, as duas irmãs chegam para Jesus e o repreendem. Elas dizem: Senhor, se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. A Marta disse isso, Maria também disse: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Eles reprovaram Jesus porque Jesus demorava a agir.
O barco sacudia para lá e para cá e Jesus não estava fazendo nada. Mas há uma outra razão pela qual eles reprovaram Jesus. Sabe qual a razão? Por causa do silêncio de Jesus. Jesus não disse nada. Jesus não disse para eles como tinha que remar, como fazer isso, como fazer aquilo. Não disse nada. O silêncio de Deus nas horas em que estamos enfrentando problemas, dificuldades, tempestades em nossa vida é mais cruel do que a demora. É difícil. Lembram da história de Jó? Jó sofreu, perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. E ele perguntava, por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? No livro de Jó, 16 vezes ele pergunta por quê. E Deus não diz nada para ele. Ele faz 34 queixas. Mas Deus fica em silêncio. Muito tempo depois é que Deus vem para falar e fazer perguntas para Jó. Já que Jó tinha feito perguntas, Deus aparece para fazer perguntas. A demora e o silêncio de Jesus dói mais que a tempestade muitas vezes em nossa vida. É assim. A demora, quando Deus fica em silêncio, é pior que a demora. Não é verdade? É pior. E agora Jesus acalma os ventos, o mar, olha para os seus discípulos e faz uma pergunta. Por que vocês são tão medrosos? Por que